Bem-vindo ao começo de nosso quinto episódio, Jesus o Pastor, criado pelo pastor Mark Kresge para o Glorify. Eu sou Hernandes Dias Lopes e hoje mergulharemos na relação entre Jesus e a metáfora pastoral, destacando seu papel como nosso guia e protetor. Descubra como, sob o cuidado de Jesus, nunca estamos verdadeiramente sozinhos. Acompanhe-nos para entender melhor a voz que nos chama à segurança e ao amor eterno. Qual é a voz que você conhece muito bem? Provavelmente de um membro da família ou amigo, ou talvez seja de algum famoso ou de um colega de trabalho. Aquela voz que, se você ouvisse chamando de longe, você reconheceria imediatamente. O reconhecimento de voz não é algo que encontramos apenas em dispositivos tecnológicos. É algo inato em todos nós. O que é interessante é que até mesmo Jesus fala sobre o reconhecimento de voz, particularmente em relação a nós. E para abordar esse assunto, ele fez uma comparação entre ele e nós, e um pastor e suas ovelhas. Nos episódios anteriores, dedicamos algum tempo explorando os diversos nomes de Jesus e o que as pessoas pensavam dele, bem como algumas das referências que o próprio Jesus usou para nos ajudar a entender melhor quem ele é, como a história da água viva. Neste episódio, quero apresentar a você um dos nomes mais surpreendentes de Jesus, o pastor. Como eu disse, Jesus usava o tema das ovelhas e dos pastores para transmitir uma mensagem. Mas isso aconteceu porque, em seu tempo, a relação entre um pastor e suas ovelhas era incrivelmente importante e conhecida entre todas as pessoas. Um pastor naquela época estava sempre cuidando de suas ovelhas. Ele era uma presença segura e consistente que as observava e atendia cuidadosamente às suas necessidades. Um pastor não deixava seu rebanho se virar sozinho. Pelo contrário, ele os conduzia a lugares onde pudessem se alimentar e encontrar água e ficava de olho em predadores e ladrões que pudessem ameaçar. O bem-estar e a segurança do rebanho eram de extrema importância para o pastor e ele levava suas responsabilidades a sério. Além disso, as ovelhas também conheciam bem o seu pastor e eram sensíveis ao chamado de sua voz, à medida que ele as guiava para pastagens seguras e as afastava do perigo. É interessante, então, ler as palavras de Jesus em João capítulo 10, verso 27, quando ele disse: "As minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem." Se somos suas ovelhas, então Jesus é o nosso pastor, o que significa que ele não apenas está sempre conosco e sempre disposto a nos ajudar, mas também devemos estar intimamente familiarizados com sua voz, capazes de reconhecê-la sempre que ele chamar. A palavra que João usa para conhecer aqui é uma palavra grega, epignosko, que significa estar intimamente familiarizado com alguém. Nesta passagem, Jesus está dizendo que ele conhece seu rebanho não apenas superficialmente, mas intimamente. Ele entende suas necessidades e eles reconhecem sua voz. Esta é a promessa encorajadora de que ele nunca nos deixará. Quando desfrutamos de tempos felizes e prósperos, ele está conosco. Quando enfrentamos desafios e dificuldades, ele está conosco. Não importa as estações que atravessamos ou as batalhas que enfrentamos, ele permanece conosco, sempre presente conosco. Um pastor que está ausente não consegue conhecer suas ovelhas de forma íntima, nem elas podem verdadeiramente conhecer sua voz. O pastor deve permanecer perto, guiando e cuidando de suas ovelhas, as chamando e direcionando para onde devem ir, para que possam conhecer sua voz e confiar nela para guiá-las. No entanto, em um mundo tão barulhento e agitado, às vezes pode ser difícil ouvir as coisas claramente, especialmente vozes, e muitas vezes pode ser difícil confiar em um pastor que não podemos ver. Por causa disso,
Podemos acabar pensando em Jesus como um ser distante e indiferente que tem pouco interesse em sua vida. Além disso, você pode ter enfrentado circunstâncias que o fizeram se sentir sozinho neste mundo. E talvez às vezes tenha parecido que Deus estava em silêncio quando você precisava desesperadamente que Ele lhe desse uma resposta. As promessas que vemos nas Escrituras, nas próprias palavras de Jesus, nos dizem que não importa o que sintamos ou enfrentemos, Ele permanece conosco. Ele não é um Deus ausente, nunca está longe. Ele é o Deus Emanuel, Ele está sempre presente. A verdade disso não se baseia em nossos sentimentos, mas no que Jesus já nos disse. Ele vem de uma promessa que Ele fez e que tem sido comprovada como verdadeira várias e várias vezes, à medida que nós aprendemos a depender da presença do Pastor Celestial para nos fortalecer, guiar e ensinar. À medida que ouvimos a voz de Jesus, nosso pastor, Ele nos revela a verdade, nos conduz pelo caminho justo da vida, uma vida com Deus e uma vida que lhe é agradável. Agora, você pode estar se perguntando: como exatamente ouvimos sua voz quando ela nem sempre é audível? Bem, o melhor lugar para encontrar a voz de Jesus é na Bíblia, a palavra de Deus. Quando lemos suas páginas e observamos as coisas que Jesus disse durante seu tempo na terra, Ele começa a usar essas palavras para agir em nosso coração, encher nossa mente com pensamentos que vêm dEle e nos direcionar para seu chamado para a nossa vida. Quando nos submetemos e permitimos que Ele nos ensine seus caminhos, seremos transformados e renovados. Ele nos levará a um modo de vida diferente, uma vida melhor, uma vida com Ele. Uma das minhas parábolas favoritas está em Lucas capítulo 15, versos de 1 a 7, onde Jesus usa a mesma analogia de um pastor e suas ovelhas para pintar um quadro de seu poderoso amor por nós. Essa história é uma das muitas que nos revelam Jesus como nosso pastor e nos ajuda a entender o quão seriamente Ele leva a responsabilidade de ser nosso guardião, aquele que nos protege e cuida de nós, aquele que nos guia todos os dias e aquele que fará coisas extraordinárias para buscar e salvar os que estão perdidos. Vamos dar uma olhada no que diz essa parábola. Todos os publicanos e pecadores estavam se reunindo para ouvi-lo. Mas os fariseus e os mestres da lei o criticavam. Este homem recebe pecadores e come com eles. Então Jesus lhes contou esta parábola. Qual de vocês que, possuindo 100 ovelhas e perdendo uma, não deixa as 99 no campo e vai atrás da ovelha perdida até encontrá-la? E quando a encontra, coloca-a alegremente nos ombros e vai para casa. Ao chegar, reúne seus amigos e vizinhos e diz: alegrem-se comigo, pois encontrei a minha ovelha perdida. E eu digo que, da mesma forma, haverá mais alegria no céu por um pecador que se arrepende do que por 99 justos que não precisam arrepender-se. Através dessa história, vemos Jesus como pastor trazido à vida e testemunhamos sua dedicação em resgatar aqueles que estão perdidos. Observe que, no início deste trecho, entendemos que a tendência de Jesus era estar entre pessoas como os cobradores de impostos e os pecadores notórios. O que provocou essa história? Isso ocorre porque essas são pessoas que os fariseus e os mestres da lei religiosa considerariam pecadoras, aquelas que seriam menosprezadas pelos outros. Jesus quer dizer bem claro que Ele está trabalhando para buscar os perdidos e nos resgatar quando nos afastamos de Deus, trazendo graça e misericórdia para nós, onde quer que estejamos. E isso é o que o faz ser um Salvador. Ele nos salvou quando precisávamos dele, não quando era conveniente. Ele não esperou que nos redimíssemos e fôssemos até Ele.
Em vez disso, ele veio nos procurar na bagunça que criamos para nós mesmos por causa do pecado. E ele sacrificou sua vida para salvar a nossa, mesmo quando nem sequer merecíamos. Hoje, centenas de anos após Jesus morrer na cruz, ele ainda nos procura quando estamos perdidos para que possa nos salvar e nos trazer de volta à segurança de seu rebanho, onde ele guia, sustenta e protege suas ovelhas fielmente, como nosso amado pastor. Neste episódio, exploramos a imagem poderosa de Jesus como pastor que conhece e cuida de cada uma de suas ovelhas. Ele nos guia, protege e nos chama pelo nome, prometendo estar conosco em cada passo do caminho. Quero convidar você a aprofundar seu relacionamento com Jesus, ouvindo sua voz nas Escrituras e confiando nele para guiar sua vida. No próximo episódio, continuaremos descobrindo a profundidade do amor e do cuidado de Jesus por nós. Junte-se a nós na jornada para conhecer melhor o nosso pastor.